Olá pessoal, há algum tempo eu senti muita necessidade de falar sobre a retórica e a heurística aqui no perfil. Cheguei a comentar sobre esse recurso de comunicação, tanto do candidato Lula quanto do atual presidente Jair Bolsonaro. E isso é uma coisa que tem me incomodado muito, porque ambas as partes utilizaram muito do discurso de ódio nas suas campanhas. O discurso de ódio ele caminha muito na retórica da erística, né? Onde ele traz aí, ele carrega, vamos dizer, um discurso mais inflamado, uma fala muitas vezes não baseada em dados, para não dizer quase todas as vezes, de ambas as partes. A gente pode ver tanto o Lula quanto o Jair, né, mentindo sobre dados. E isso é muito grave. Isso gera na população, além das fake news, obviamente, uma desinformação, mas também um discurso de ódio, que é o objetivo desse vídeo de hoje, tá bom? O discurso de ódio é a base de um dos pensadores, do Austin, né? Onde ele fala o seguinte, abre aspas, é um mal ao qual todos estão sujeitos, aos atos que possuem o caráter de um rito ou de uma cerimônia. Portanto, todos os atos são convencionais. O que a Austin está falando aqui? Que o discurso de ódio ele não surge, né, como quem vai beber um copo d'água. Ele é premeditado, ele é muito bem pensado, ele possui uma narrativa muito bem escrita. Por isso não dá para passar pano, vamos dizer assim, para quem profere discurso de ódio. E o ódio ele nasce na comunicação, na linguística, obviamente, né? Ele nasce na forma como nós nos referimos ao outro, tá? Por quê? Porque a gente insulta, a gente dá nome, a gente precifica o outro através da linguística. E as primeiras formas de injúria na linguística é chamar alguém de algo. O preto, o gordo, o velho, o gay. Então, são injúrias da fala que estamos proferindo para o outro. Então, nós estamos denominando o outro através de um discurso de ódio. É claro que nem todo mundo vai achar esse discurso injuriante, principalmente aquelas pessoas que não se apossam da dor, porque a dor ela é o veículo pelo qual a linguística caminha para proferir o discurso de ódio. Se você não entende isso como dor, isso vai ser um discurso de ódio? Obviamente que não. Então, a linguística, né, do discurso de ódio, ele pretende, né, ele deve ter um poder interpelativo, né? As pessoas precisam ter essa urgência que a agência da linguística permite que sejamos vulneráveis. Então, se eu não determino que isso tem poder sobre mim, eu não vou ser vulnerável a essa dor. Logo, se alguém vira para mim assim, seu preto, e eu não tenho uma dor, uma vulnerabilidade em cima dessa afirmativa, isso passa batido por mim. Cabe aqui várias interpretações, principalmente, né, que o discurso de ódio, a gente vai ver mais para frente, ele está, né, permeado num local onde o discursante se sente seguro. Então, muitas vezes, apesar de essa pessoa que recebe a injúria não ver isso de uma forma pejorativa, dependendo do local onde isso acontecer, ela vai entender isso como uma injúria, né? E aí, em cima dessas apelações, dessas questões, dessas sugestões, das representações dessa fala, dessa injúria, desse discurso de ódio, que a gente encontra enunciados muitas vezes que produzem resultados desastrosos para a sociedade. É um fato muito mais comum do que a gente pode se imaginar, porque essa fala ela possui poder, né? Ela exerce sobre o outro uma tenacidade que apresenta falhas, né? Então, quando eu digo para a pessoa, né, seu gordo, eu não estou apenas fazendo injúria em cima do gordo, eu estou abrindo um leque para extrapolação do que o outro vê através da linguística do gordo, da dor social, da dor de pertencimento que ele tem por ser obeso,
né? Então, essa linguística do discurso de ódio, ela se transforma, ela permeia no outro de diversas formas. Por isso que a gente não pode utilizar do discurso de ódio, da heurística, para se fazer que o outro tenha a mesma opinião que nós. Isso não faz sentido. Isso é descer muito no nível arcaico de pensamento, de comportamento. E é nesse momento que a gente profere injúria, que o discurso de ódio ele ganha força, que a gente vê que ele só ocorre quando o discursante possui visibilidade, possui palco, possui afago entre os seus. Então fica claro para os pesquisadores dessa parte da linguística que se você não dá palco para essas pessoas, se você não dá voz para essas pessoas, o discurso de ódio morre. Por isso que muitas vezes criticamos quando os recursos de mídia dão palco para o nazismo. Por quê? Porque você dá força para que essa ideia, para que essa linguagem permeie novos espaços. E isso vai ganhando cada vez mais pertencimento de acordo com as pessoas que fazem pareamento de ideais. E aí eu ouso dizer que o discurso de ódio ele é muito atemporal, né? Ele surge muito sem prévias, no calor do momento, mas sempre com o discurso já pronto. Então, apesar de não ter uma narrativa construída para aquele instante, para aquele momento, ele já foi, em seu ideal, todo narrado. A pessoa ela não vai para o palco, ela não vai para o pleito falar do gordo, do preto e etc., né? Sem antes ter força o suficiente para promover a injúria. Quando isso acontece, quando ele vai para o palco sem estar preparado, sem ter consciência da temporalidade, ele erra. Um caso recente é a Carla Zambelli, né? O discurso do que o homem negro me perseguiu, eles colocaram um homem negro para me perseguir, né? Não se sustentou, porque ela perdeu a narrativa, ela não conseguiu sustentar. Isso ficou claro nas imagens e no posterior, nas falas, né? Então, preciso que o discurso de ódio tenha uma narrativa, uma temporalidade e, claro, sempre se baseando num local seguro, né? Onde o discursante possui controle das situações que irão se reverberar. Porque isso faz o quê? A sobrevivência do discurso. Pode ver que esse discurso ele não tem muito fato, ele não tem dado, ele surge apenas de ideais. Por isso que quando a gente fala tanto do discurso do mito, quanto do discurso do mártire, e aqui evocando novamente ambos os ex-candidatos, né? Ambos possuem discursos de narrativa de acordo com a linguística que os pertence. Mas, dentro da linguística de ambos, existe o discurso de ódio, que é sustentado pelo corpo de cada um, pelos ideais, né? Um fato muito curioso é que a linguagem ela é sustentada através do corpo físico, né, da materialidade. Mas a partir do momento que o eu, né, o Lucas, não consegue mais sustentar essa linguagem, ele perde a capacidade cognitiva de determinar se o discurso de ódio está sendo proferido ou não. Quando isso acontece? Nas torturas. Por isso que a tortura é tão abominável, porque o eu, né, a pessoa, ela perde a capacidade cognitiva de dizer assim, eu fui torturado. Porque essa temporalidade do discurso de ódio, da dor física, permeia todos os campos da existência do eu. Por isso que a tortura ela é tão rechaçada, né? E finalizando, a gente precisa então entender que o discurso de ódio, ele, na verdade, é uma documentação da linguística dos ideais. Então ele não tem muito, né, um instrumento em que se sustentar a não ser as crendices, né? Ou, vamos dizer assim, o pertencimento de grupo.
Então, assim como Foucault, para Hegel, para Austin, para diversos outros estudiosos, a gente ousa dizer que o discurso de ódio, ele, na sua forma substancial, na sua forma metafísica, ele é singular porque ele reduz a pulverização do ódio, né? Então ele consegue permear espaços que estão ali pungentes na necessidade do eu em ferir o outro. Só que é preciso ficar ainda mais claro que o ferido, né, tem que dar poder a isso. Por isso que é tão importante a gente estudar sociologia e filosofia nas escolas. Porque o poder está no nome que nós atribuímos a ele de forma estratégica, de forma situacional, de forma social. Se a gente não dá esse poder, esquece. Pense sobre isso e diz para mim nos comentários o que você achou. Tchau.